Eles encaram olhares atentos e curiosos. Também arrancam aplausos de quem apoia o movimento. A Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e Camboriú promove desde 2006 o uso da bicicleta como meio de transporte, lazer, turismo e esporte, defendendo a implantação de um plano de mobilidade urbana melhor para todos. Por uma melhor mobilidade urbana para todos! Moradores de centros urbanos como São Paulo, por exemplo, vivem um caos diário em função do uso indiscriminado do carro. Poluição atmosférica e sonora, doenças respiratórias, estresse, acidentes, atropelamentos, mortes, enfim, uma lista interminável de problemas. De acordo com um levantamento feito pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, em 2012, no Brasil, mais de 60 mil pessoas morreram vítimas de acidente de trânsito. Entre as principais vítimas estão jovens entre 18 e 34 anos de idade, correspondendo a 41% do total de mortes no tráfego urbano. Isso equivale a 2 tragédias por semana, semelhante à ocorrida na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, no início deste ano. Apesar disso, a cada dia novos modelos de carros mais sofisticados são lançados no mercado automobilístico brasileiro. O estudante de arquitetura e urbanismo da UFSC, Luan Olsen, cita o livro 10 bilhões de Steven Emmel, que alerta sobre o alto custo pago na produção de um automóvel. Você não precisa pagar o custo real, isto é, o custo da degradação ambiental, da poluição causada pela mineração, pelos processos industriais e pelo transporte, da consequente perda de ecossistemas e do aumento das mudanças climáticas. Contudo, esse custo, o custo das consequências da produção de um carro, o custo real da produção de um carro terá de ser pago por alguém no futuro. Talvez por você, mas provavelmente por seus filhos. A Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores de Santa Catarina, a FenaBrave, informa que mais de 190 mil novos veículos foram emplacados somente neste ano. O carro caiu no gosto dos brasileiros e o instrutor de autoescola em Itajaí explica os motivos. Por trás disso, então, você vê que existia interesse político que a gente talvez não imaginava, era um efeito muito sutil. E aí o Brasil optou pela rodovia. O Brasil, na época, foi cortado nesse tempo de ditadura, de norte a sul, de leste a oeste de BRs. As fábricas começaram a chegar aqui na década de 50 e 60, por exemplo, a Volkswagen, lá para 1956. O interesse do brasileiro, lógico, pela mobilidade que todo mundo preza, pelo carro, ele, além de despertar um desejo pessoal, toda a questão de status, de mobilidade, e aí foi caindo no gosto. Há quem aposte na bicicleta como meio de transformação da sociedade. São os cicloativistas que reivindicam há algum tempo seus direitos, mas só agora começam a ser ouvidos. Luan, por exemplo, acredita que nem a falta de investimento público na infraestrutura deve impedir que a bicicleta se torne um meio de transporte comum no futuro próximo. A bicicleta já foi revolucionária, assim, na Dinamarca, na Holanda, está sendo revolucionária. E cada pessoa que adota a bicicleta como meio de transporte na sua vida, ela faz uma revolução em si mesma. Assim. Ela começa a enxergar a bike, a cidade, com outros olhos e com outras sensações, além de fazer um exercício físico e contribuir para o meio ambiente. Além de democrática e ecologicamente correta, a bike já demonstrou ser uma alternativa viável para a questão da mobilidade urbana. A capital da Dinamarca é um modelo a ser seguido. 93% de seus habitantes se dizem satisfeitos, conforme estudos do Urban Design Department. So once a week we met and stopped all the streets and demanded better conditions for bicycles to make the politicians know that there was a popular demand for better conditions. As more and more people began to ride their bike, there was less demand for vehicular traffic space. So when you gave space to bicycles, it may have been a little bit more congested perhaps for a short period of time, but then more people started to ride, and then
the vehicular traffic started to move freely again. If you imagine just a third or half of the people on bicycles, if they were in a car on the street, then nobody in the cars would get anywhere. As manifestações populares de junho passado contra o aumento da tarifa de ônibus mostraram a insatisfação dos brasileiros com o transporte público. A Associação de Ciclismo de Balneário Camboriú e Camboriú também foi às ruas para protestar. Queremos ciclovia! Queremos ciclovia! O presidente da entidade, Henrique Wendhausen, esclarece a pauta daqueles que pedalam nas duas cidades e defendem o uso da bike como meio de transporte. Nós da Associação de Ciclismo temos por meta melhorar a segurança de Balneário Camboriú através da implementação das ciclovias aqui em Balneário. Estas nascem para que o ciclista trafegue pelo trânsito, que é muito movimentado, e tenha a sua segurança garantida. Em vista disso, em vista dos atrasos, das falsas promessas do poder público, nós estamos agindo através dessas manifestações que são pacíficas, são atos democráticos e que conseguem reunir uma gleba de ciclistas e de outros adeptos de outros exercícios, de outras práticas esportivas, em prol do nosso objetivo, que é a implementação das ciclovias em Balneário Camboriú. Pela primeira vez, Florianópolis sediou a Semana Estadual de Mobilidade Urbana, que debateu o tema. A vereadora de Balneário Camboriú, Marisa Zanoni, participou do ciclo de palestras com especialistas da área e trouxe a discussão para uma audiência pública na Câmara de Vereadores de sua cidade. Ela lamentou o fato da mobilidade urbana ainda não ser tratada com prioridade pelos representantes públicos. Eu fiquei impressionada. A gente faz uma audiência pública aqui à tarde e as pessoas até criticaram o horário que a gente está fazendo, mas tínhamos o quê? Mais de 40 pessoas, em torno de 40 pessoas. Lá não tinham 30 pessoas. A gente tinha Ministério das Cidades, nós tínhamos o Legislativo especialista vindo de fora para participar e não tinha nenhum prefeito da região da Grande Florianópolis, são 13 municípios. Haviam 3 vereadores, um de São José, um de Florianópolis e eu de Balneário Camboriú. Então eu lamento e acredito que isso demonstra explicitamente que os prefeitos ainda não enxergam um problema enorme das nossas cidades. A Lei 12.587 de 2012 exige que os municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem um plano de mobilidade urbana até abril de 2015. Hoje a gente tem totalmente as cidades preparadas, aliás, não preparadas, mas com fluxo muito grande de automóvel. Por quê? Porque nós não temos transporte coletivo de qualidade, não temos incentivo e infraestrutura que dê segurança para que a gente use a bicicleta. E também temos pouquíssimas condições aí de uma mobilidade intermunicipal, né? Além da falta de infraestrutura, quem opta por outro modelo de transporte tem que enfrentar a oposição. Hoje, com as ciclovias que nós temos já implementadas, terceira, quarta, quinta avenida, eu não me sinto seguro, porque elas não estão completas como um todo, elas faltam sua sinalização. Nós temos certeza que a partir da hora que o estacionamento foi eliminado, que foi implementado a ciclovia, ou no caso a ciclofaixa, que é o cabível, né, vai haver uma demanda muito grande das pessoas, das famílias para a beira da praia, para a orla. E vai de contra a ideia dos restaurantes que o movimento vai baixar. Eu acho que é bem ao contrário, vai aumentar esse movimento e bastante. A presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes e Similares de Balneário Camboriú não é contra a ciclovia na Avenida Atlântica, mas ela defende um estudo da questão para que a categoria não seja prejudicada. O que estão tentando colocar é que nós estamos aí de vilão na história, né? Nós não somos contra a ciclovia. Balneário Camboriú tem sim que estudar a forma de como vai ser mobilidade urbana, porque está um caos a cidade no trânsito. Agora, fazer uma ciclovia para atender uma associação de ciclistas, que daí eles marcam um encontro para fazer um passeio uma quarta noite, uma quinta noite, aí vem outro ciclista de outras cidades, passa. Não, aí não. Aí isso não é mobilidade urbana. Não é uma associação de ciclovia, que a maioria é daqui. Não, vamos tirar esses carros tudo aqui, que a avenida é nossa, vão passar, vão passear, vão fazer um evento aqui, não sei o quê. Não, mobilidade urbana não tem nada a ver com passeio ciclístico. É uma coisa totalmente diferente. Então, se dizem que nós somos contra a ciclovia, erram feio, ou então estão buscando
um bode expiatório para poder não passar realmente o porquê dessa associação. Ah, é para fazer exercício. Academia tem bicicleta. Ah, é para fazer um passeio. Tem vários lugares para fazer passeio de bicicleta em grupo, em turma. Eu sempre penso que a cidade que a gente quer, ela é disputada, né? E ela tem que ser disputada de maneira justa e de maneira que a gente não olhe para o umbigo, mas que a gente olhe para o conjunto da cidade. Então, se a gente olhar do ponto de vista dos restaurantes, a gente talvez eles pensem que vão perder público, mas as experiências mostram que não, que aumentou o fluxo de usuários de restaurantes. Quando você vai hoje à Atlântica, você não tem espaço para estacionar seu carro também. Então, acho que é uma questão de conquista desse público que tem uma resistência, talvez, por se fixar num modelo de cidade e num modelo de mobilidade que a gente precisa romper. Até agora, as políticas públicas ligadas à mobilidade urbana priorizaram o automóvel. Para o ciclista e guia turístico Eroni Razini, a qualidade de vida de uma cidade está diretamente associada a menos carros nas ruas. Nós temos ciclovias na 3ª e na 4ª Avenida já, né? 5ª Avenida, quer dizer, o que falta para nós realmente é na Avenida Atlântica. Por quê? Porque, claro, o que o turista faz e nós moradores é o lazer de final de semana e durante a semana, praia. Então combina uma praia com ciclovia. Nós temos uma cidade maravilhosa com toda a infraestrutura, Balneário Camboriú de parabéns. Mas ciclovia, que é na Avenida Atlântica uma necessidade, nós não temos. Sem contar o risco de um acidente com pedestres, que já não tem um calçadão muito largo e menos trânsito que a ciclovia vai proporcionar. Qualidade de vida, menos carro na rua. O prefeito admite a importância de tratar a bike também como veículo, mas com algumas restrições quando não houver espaço para elas. Tendo ainda como desafio reurbanizarmos a Avenida Brasil e a Avenida Atlântica, que tem um grande projeto. Então, fazendo calçadas lisas, planas, né, mais ampla o possível, né, dentro da realidade existente, né, colocando essa lajota e implantando a ciclovia onde é possível, ou ciclovia, ou ciclofaixa, ou então até espaços compartilhados. O secretário de Planejamento Urbano da cidade, Auri Pavone, salienta a necessidade de realizar obras básicas para depois, então, investir na interligação e ampliação das vias ciclísticas de Balneário Camboriú. Não é só mudar, só fazer a ciclovia, tem toda a infraestrutura por baixo da terra que não tinha. Então isso demora muito, né? As coisas não andam na velocidade que a gente quer e não adianta você instalar uma ciclovia que 4, 5 meses você quebrar tudo para implantar as vias. Então o que tem demorado um pouco mais é a questão da infraestrutura. Para os empresários Mário e Sandra Bazan, Balneário Camboriú tem tudo para se tornar uma cidade modelo em condições cicloviárias. Claro que se a gente falar em 10 anos, nos últimos 5, 6 anos, houve um aumento expressivo de ciclovias na cidade. Hoje nós estamos com quase 17 quilômetros, não havia isso. Né? Não havia espaço para essa comunidade ciclística se locomover. Mas também não existia a quantidade de ciclistas que está tendo hoje. Então hoje as pessoas estão muito mais conscientes e estão percebendo que é muito mais fácil se locomover de bicicleta numa cidade plana como Balneário Camboriú. Então Camboriú tem tudo para ser a cidade exemplo em condições cicloviárias do Brasil, entendeu? Ou até do mundo. Mário afirma ainda que as obras ligadas à mobilidade da cidade devem contemplar também pedestres e ciclistas. Esse processo ele tem que andar em paralelo. Quando você vai fazer desde uma obra até uma via, você tem que pensar no carro, na bicicleta e no pedestre. Ninguém faz rua sem calçada, né? Apesar que aqui ainda se faz. Aqui você tem várias ruas que eles não fazem a calçada. Quer dizer, primeiro fazem a rua, deixam a rua pronta, inclusive para uma velocidade expressiva, de 60, 70 km por hora, e eles não põem nem calçada para o pedestre andar. Então, em muitos lugares aqui você vê o pedestre andando na rua porque não tem calçada. Então, o que tem que se fazer é o seguinte: se você vai fazer 1 km de rua, ou se você tem verba ou planejamento para fazer 10 km de rua e você não está previsto nem a bicicleta e nem o pedestre, ou seja, nem a ciclovia e nem a calçada, então faça 5 km com ciclovia e com calçada. Então eu acho que essa é a mentalidade que tem que mudar, inclusive no governo. O presidente da Associação Catarinense de Ciclismo aposta no uso da bicicleta como meio de transporte para a solução do problema de mobilidade urbana.
Todo mundo tem um mínimo de conhecimento sobre realmente o que é a mobilidade, o que é andar de bicicleta e o quanto ela contribui com essa situação. Na verdade, hoje a gente lamenta o fato da bicicleta ter sido inventada no século passado. Se a bicicleta tivesse sido inventada nesse século, com certeza ela seria o veículo mais revolucionário existente na face da Terra, porque ao mesmo tempo em que ela é ecologicamente correta, ela ajuda a resolver esse grave problema de mobilidade, que é uma questão até de inteligência. O secretário de Segurança e Incolumidade Pública de Balneário Camboriú fala da importância da conscientização dos agentes do trânsito para uma mudança na cultura do brasileiro. Infelizmente, isso ocorre comigo, ocorre com você. Quando nós somos os pedestres, a gente quer que o motorista nos trate como pedestre. E aí a gente sente aquela dificuldade. Quando nós sentamos ao volante dos nossos veículos, né, a gente se transforma. Infelizmente é assim. Mas tudo é questão de cultura. O brasileiro, infelizmente, não tem essa cultura ainda. Estudos realizados pelo planejador urbano Jangel apontam para a adaptação dos espaços urbanos ao ambiente da cidade no que se refere à adoção de um novo modelo de mobilidade urbana. Ele denomina a proposta de cidade para pessoas. If you want not to look at bicycling as a fine extreme sport, I survived today, maybe I survive tomorrow. You need a good and safe infrastructure. Vivemos na era da mobilidade sustentável. É preciso abrir espaço para um novo modelo de cidade, onde velhos hábitos já se tornaram insustentáveis. Se a bicicleta pode ser a solução de nossos problemas, ainda não sabemos. Mas com certeza é uma possibilidade que merece mais atenção de todos nós, cidadãos, representantes públicos ou não. Come walking out.